conversa, um bate-papo especial. E nós ficamos muito contentes de ter vocês aí. Vai se conectando aí, vai deixando aí teu like, vai se inscrevendo, vai curtindo, compartilhando aí, ó, vai trazendo as pessoas da família, você que está em casa, você que está aí no trabalho, né, vai escutando aí no foninho, você que está aí, né, no teu descanso aí, jantando, já vai se conectando aí, compartilhando aí os links aí. Muito bom ter você com a gente. Só agradecendo já de antemão, a interação na nossa última live foi maravilhosa, né? Tivemos muitas pessoas comentando, muitas pessoas curtindo a nossa live, muitos inscritos, foi maravilhoso. O pessoal da igreja, nossos colegas, nossos amigos, foi maravilhoso. Então, a gente tem só motivos de alegria, de agradecer ao nosso Deus por tudo isso. E esse é o seu canal aqui, de você conversar com a gente, de você ter um canal especial aqui do bate-papo. Agora você vai ficar com a gente, deixa aí o teu filme para depois, deixa aí a tua série, agora você vai conversar com a gente, participar aí com a gente, deixando o teu like, apoiando. E se inscrever, às vezes pessoas me perguntaram aí, pastor, como é que eu me inscrevo no canal? Bom, você que não tem uma conta lá no YouTube, você vai ter que entrar ali, né, apertar ali para curtir, para se inscrever, vai colocar o teu e-mail ali, vai se logar, criar uma conta, e depois de logado você vai poder participar, vai poder comentar, vai poder pedir oração, vai poder conversar com nossos convidados. Então é um prazer ter você conosco aqui, tá bom? Fique conosco até esse final, mas deixa teu like, não esqueça aí, por favor. Já curtiu aí? E hoje nessa conversa aqui muito especial, nós temos aqui o pastor Dário. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, pastor Dário. Boa noite, paz seja convosco a todos que estão nos acompanhando, Deus os abençoe. Agradeço o convite, né, estendido pelo irmão Jean, que nos convidou, pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouco da palavra de Deus, que eu acho que é muito bom compartilhar e aprender um pouquinho mais. A gente nunca sabe tudo, né, a gente sempre está aprendendo cada vez mais, e graças a Deus, Deus nos dá essa oportunidade de estar aqui, podendo, né, ser ajudado e ajudar também um pouco. Sim, que bênção, né? Pastor Dário, eu conversei com os irmãos da igreja e eles falaram assim, pastor Dário, temos muitos, meu professor, então com certeza tem muito aluno teu aí assistindo essa live. Graças a Deus, na verdade todos nós somos alunos, né? O Espírito Santo que nos capacita e que dá a habilidade para nós, para a gente poder ensinar. A gente está sempre aprendendo, né, pastor? Sempre aprendendo, graças a Deus. O pastor é pastor da escola bíblica, na ITQ, né? Sim, eu dou aula no ITQ já há alguns anos, na verdade, vai fazer uns 15 anos já, mais ou menos, estou na aula no ITQ, dei várias matérias, mas sou especializado em hermenêutica, né, que é a interpretação da Bíblia. Mas a minha carreira mesmo na fé começou em 99, quando eu decidi descer as águas do batismo na segunda EQ. Mas ali não foi os primeiros passos, né, eu comecei a ir para a igreja quando era bem pequenininho, que tinha um vizinho quando eu morava lá na Raia. Sim. Daí ele levava a gente para a escola bíblica da Batista, da igreja Batista ali do centro, né, a primeira igreja. Daí foi ali meus primeiros passos na fé. Sim. Apesar de ser uma igreja reformada, mas depois a primeira igreja quadrangular, que eu faço parte da segunda EQ, lá da Roque Bernardo, da pastora Rosane, a primeira igreja quadrangular que eu fui foi a nona igreja, aqui da ilha. Você foi da nona igreja? Eu fui visitar, na verdade, né? Meu irmão era de lá, eu visitei por um tempo. Pastor Dair, né? Agora pastor Dair, né? Mas foi o tempo pastor Dirceu. Visitei, eu só visitava, não tinha nenhum comprometimento, né? Sim. Mas daí em 99 eu acabei, realmente, Jesus acabou me lançando, né? Lançou a rede e acabou me pegando daí. Nunca mais escapou. Daí, graças a Deus, pela misericórdia deles, nós estamos aí até hoje, né? Que benção, que maravilha. Então, agradecendo também, né, nosso pastor Dário pelo convite. O pastor Jean nosso irmão Jean foi a ponte aí, né? Nosso amigo de longa data aí, né? Companheiros aí na escola bíblica, nossos irmãos de estudo. E ele aceitou esse convite aí, esse desafio, esse convite, porque as pessoas estão querendo aprender mais, e aprender da palavra é sempre bom, né, pastor? É sempre bom, é importante, né? E esse tema que vocês escolheram, que eu amo, na verdade, né? Na verdade, se permeia toda a vida do cristão, né? O relacionamento com Ele, leitura da palavra, estudo da palavra, não tem como a gente fugir disso. Né? Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos ter que viver isso constantemente. E isso é algo que a gente vai estar comentando, né? É algo, para alguns, é um desafio até.
Parece uma coisa simples, mas é um desafio. Até para nós que estudamos, estamos na frente do trabalho, às vezes a gente também deixa a desejar em algumas situações, né? A gente não pode também colocar uma capa de santidade, uma máscara social, como diz na psicologia, que em cada situação você coloca uma máscara social, você vive de um jeito, e dizer que a gente é santo em tudo. Não, a gente às vezes falha também. Nós temos também nossas dificuldades, nossas particularidades, né? E acabamos falhando também nesse quesito de leitura bíblica, de estudo da palavra, de meditação, de relacionamento com Deus. E isso é uma coisa que a gente sempre vai estar propício, né, a situações de tentação e de provação da parte de Deus, né, enquanto nós vivemos aqui ou até a volta de Cristo. Que bênção, glória a Deus. Então, pastor, para nós começar, mandar um abraço ali para a nossa congregação, a Nona Igreja do Evangelho Quadrangular, nosso pastor daí, pastora Lisa, todos os irmãos ali, o grupo missionário de homens, de mulheres, jovens, nosso pastor Tiago, que daqui a pouco aí vai ter uma vigília com os jovens abençoada. O povo não para. Pastor Tiago gosta, pastor Tiago gosta. Ele gosta. Salve, pastor Tiago Lucas. Foi Tiago a benção. Quando falei, eles falaram, que benção. Então, um abraço aí para todos vocês, abraço para os meus amigos aí da escola, colegas aí, já estão acompanhando aí na sua TV, no seu smartphone, aonde você estiver. Então vamos começar essa conversa aí, pastor. Então, apresente um pouco da tua história, tua história de vida, como que foi a tua relação com Deus, como que você começou a gostar de dar aula na escola bíblica, como que você teve esse desejo, essa motivação, essa inspiração para ser, né, hoje um cristão verdadeiro e também professor de escola bíblica, pastor. Então, continuando, né, para quem está entrando agora, então eu aceitei a Cristo em 99, né, e desde essa época eu comecei a caminhar com Cristo, e naquela época, nesse final dos anos 90, a gente buscava muito, né? A partir do momento que eu aceitei a Cristo em 99, que eu acho que foi no mês de abril, daí eu me batizei em junho ali me batizei. Então, eu ia em todos os cultos da igreja, porque eu estava com fome, né? Estava querendo conhecer mais a Cristo, estava querendo conhecer os irmãos da igreja, estava interagindo com o pessoal, vendo como era essa situação de igreja, não tinha nenhum conhecimento, porque eu fazia parte de outra religião, né? Fazia parte de outras religiões, né? Antes de ir para o cristianismo, eu fui um pouco católico, fui um pouco espírita, fui um pouco kardecista, então a gente conhece bem essas religiões, mas graças a Deus, Jesus Cristo nos salvou, né? Daí em 99, daí me batizei, daí fiquei um tempo na igreja, crescendo ali no grupo de adolescentes, depois no grupo de jovens. Daí chegou um momento que eu falei assim, preciso aprender mais de Cristo, né? Eu tinha essa necessidade de aprender mais do Senhor. Daí comecei a fazer ITQ. É claro que esse começo começa na escola bíblica, né? Você tem que começar, porque eu sempre cobro isso dos meus alunos, alguns estão assistindo, vocês sabem disso. Não adianta você ir para o ITQ e não ir para a escola bíblica da tua igreja. Não adianta. Você tem que ser... o exemplo começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então você tem que, na tua igreja também, participar da escola bíblica e ser abençoado. Usar esse conhecimento que você está tendo agora para abençoar seus irmãos, porque o objetivo maior é você compartilhar aquilo que Deus tem te dado, né? Você cresce a partir disso. Daí, comecei a fazer ITQ, daí fiz o primeiro, segundo, terceiro ano, né? Daí, não contente ainda com tudo isso que tinha feito, daí fui convidado para dar aula pelos antigos diretores, que era o pastor Cleudinor e a pastora Maria, né? Eram da primeira igreja. Daí desde essa época, então, eu continuei dando aula. Daí nesse inteirinho, dando aula, tanto na escola bíblica da minha igreja, né, como também no ITQ, eu comecei a fazer o bacharel em teologia. Daí fiz o bacharel, terminei o bacharel, fiz o bacharel, né, na instituição Edu, que agora é Unifael, do pastor Elton, foi bênção na minha vida. Tenho que abençoar aqueles que me abençoaram, né? Que bênção, glória a Deus. Daí fiz uma pós com ele lá também, Ciência da Religião. Depois fiz outra pós lá, estudei, fiz todas as disciplinas lá, acabei me machucando, daí faltou fazer só a questão do estágio que eles pedem lá, mas fiz também uma formação acadêmica em letras. Daí finalizei isso, fiz um curso na Fabapar sobre interpretação e teologia, que é a Fabapar, é a Faculdade Batista do Paraná, em Curitiba. Fiz uma pós lá também, e daí... acho que parou, né? Mas não, daí eu falei, vou ter que estudar um pouquinho mais. Porque, na verdade, tem que estar se atualizando sempre. Sempre, né? Verdade. Porque você tem que estudar com profundidade
para poder ensinar com simplicidade. É verdade. Senão você não vai conseguir, né, passar a simplicidade do Evangelho. Às vezes nós queremos embelezar demais aquilo que é simples. O Evangelho é simples, né? Eu gosto muito do lema da nossa igreja, que é Jesus salva, cura e batiza e breve voltará. É simples, não tem dificuldade em entender isso. Porque por mais que eu tenha belas palavras, por mais que eu tenha uma boa argumentação, por mais que eu tenha todo o conhecimento do mundo, se não for a obra do Espírito Santo em fazer aquela pessoa se converter, se constranger e aceitá-lo como o único suficiente Salvador, não adianta, entendeu? Não vai adiantar nada. Daí passou-se um tempo, né, entre fazendo seminário, estudando um pouquinho lá, um pouquinho cá. Eu agora estou fazendo psicologia, estou no 3º ano de psicologia. Pois, isso daí é muito bom, a psicologia, hein? Graças a Deus, Deus nos abriu a porta. É claro que eu tive que abrir mão de muitas coisas, né, porque as aulas são de segunda a sexta, né? Nossa. Daí estou fazendo psicologia, estou no 3º ano agora. E nesse inteirinho também eu achei interessante fazer mais uma formação acadêmica de História. Daí até julho também sou formado em História. Nunca para, pastor. Não pode parar. Eu também, é muito interessante isso daí, porque eu trabalho numa escola, sou secretário escolar e trabalho com professores, tudo, né? Eu sempre ouço, né? Todos nós eles nunca param de estudar. Não tem como. Nunca para, né? Você pensou, aprendi tudo. Mas o que você, cada dia, esse tempo agora, as informações são muito rápidas, né, pastor? Sim, exatamente. O mundo está cada vez mais tecnológico, né? Cada vez mais globalizado e as informações, elas cada vez mais são mais atuais, se atualizam, você tem que estar preparado. Agora há pouco, né, acho que menos de uma semana atrás, uma IA lá da China, a DeepSeek, ela fez com que as bolsas das outras IAs ela caísse 500 bilhões. Então, cada vez a tecnologia ela vai aumentando. Então, a gente tem que sempre estar ciente, ligado, esperto. Dentro da área de teologia que a gente estuda e as outras áreas seculares também, é a mesma coisa. Você tem que estar se atualizando constantemente. Tem agora um tempo que as pessoas estão... A IA veio agora, né? Que é a inteligência artificial, entrando nesse assunto. As pessoas estão conversando, conversou ali, uma IA ali no computador e meio que questionar as coisas. Já fez isso? Eu uso a IA para estudar, em alguns casos. É muito importante. Inclusive, para alguns alunos do ITQ, eu passo algumas coisas lá importantes que eles podem usar a IA para ajudar em alguns estudos, algum conhecimento, né? Dá uma direção? Né? Dá uma direção para parar também de me incomodar um pouco, que não pode mandar mensagem. Passa para ele, vai lá nesse lugar. É que, na verdade, a gente ajuda, mas chega uma hora que a gente tem que ensinar a pessoa a caminhar sozinho. Com certeza. Né? Mas isso a gente não faz por maldade, a gente faz porque a gente sabe que a pessoa está preparada para isso. Ela tem que se esforçar, exatamente. Né? É como se fosse um filho, né? Exatamente. Você pega o filho, você ensina, vai direcionando ele. Isso. Mas tem uma hora que ele vai ter que andar com as pernas. Exatamente. Você não vai ficar sempre. E é maravilhoso quando eles descobrem que eles têm essa capacidade, entendeu? Eles têm essa capacidade também de ir um pouco mais fundo e conseguir tirar ali do texto da palavra de Deus, através da pessoa do Espírito Santo, claro, sempre, uma revelação maior. Porque às vezes nós olhamos e não entendemos, mas daí você vai lendo, você vai estudando e o Espírito Santo de Deus vai mostrando os caminhos, vai te revelando aquilo que está bem ali. Isso do que o pastor falou, o pastor Dálio, isso aí, ele sempre queima no meu coração. Como a gente sabe, a gente tem filhos e família. Eu sempre converso sempre bastante com o Jean, né? E a questão assim dos filhos. Nós tivemos as nossas experiências, sim, né? Nós tivemos aquele encontro com Deus, aquele que mudou a nossa história, aquele que um dia você falou assim, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou viver e é isso que eu vou ser. Os filhos nossos, eles começam, né? Eles veem essa experiência, eles veem esse exemplo em nós de leitura, de oração, de ir para a igreja, aquela coisa. Mas daí, quando é que eles começam a ter a experiência deles mesmos e dizer assim, agora sim eu sou cristão, não porque meu pai é. Exatamente. Quando eles começam? Eu fico pensando assim. Depende, cada criança é um universo, é o que fala a pedagogia, a psicopedagogia e várias outras ciências. Ou seja, cada criança tem o seu despertar, né, a sua consciência, a sua capacidade de discernir aquilo que é certo e errado em uma idade, né? Sim. Geralmente é na adolescência, alguns são um pouco mais cedo, mas geralmente é na adolescência que ele vai começar a ter as suas crises, a sua ideologia de mundo, ele vai começar a perceber aonde ele se encaixa e ele começa a procurar algo que satisfaça essa necessidade dele. Então, é nesse momento que o pai, a mãe e o responsável tem que estar atento.
Sim. Exato, porque a palavra de Deus diz para a gente ensinar no caminho, não o caminho. Eu não tenho que ensinar o caminho, eu tenho que ensinar no caminho. Então eu tenho que ser o exemplo do início ao fim. No caminho. Né? Exatamente, no caminho. Porque senão, o que acontece? Infelizmente, algumas pesquisas, né, de alguns anos atrás, e isso é verdade, a grande maioria dos filhos de cristãos, principalmente de pastores, eles eram desviados da igreja. Né? Eles tinham ódio, até rancor para a igreja. Por quê? Os filhos? Exatamente. Por que isso? Porque muitas vezes o pai que é pastor, a mãe que é pastora, em alguns casos, em algumas igrejas, ela cuida muito bem, ou ele cuida muito bem da igreja dele. Só que acaba, às vezes, esquecendo da própria família. Entendeu? E a Bíblia alerta sobre isso, que você tem que tomar cuidado, principalmente da sua casa. Você tem que cuidar da sua casa, da sua família, porque o seu ministério começa ali. Sim. Então, se você quer ver se você vai ter, você quer escolher um bom membro, um bom líder para o seu ministério, para a sua obra, veja como ele é em casa. Se ele cuida bem da sua casa, ele vai cuidar bem da obra de Deus. É um dos requisitos lá da carta, quando escolhe o diácono, né? Paulo ensinando os presbíteros e diáconos, que ele governe bem a sua casa. Exatamente. E isso é a regra para tudo, exatamente. Sim, né? É claro que às vezes, devido à necessidade, a gente acaba, né, tentando encaixar uma peça fora do lugar. Sim. Mas isso é porque nós somos ansiosos. É verdade. Mas Deus não trabalha desse jeito. Nós, para às vezes deixar a igreja mais harmoniosa aos nossos olhos, acabamos colocando peças que não se encaixam em lugares que não deveriam estar. Isso prejudica a igreja e a própria pessoa, porque ela vai tentar fazer alguma coisa para a qual não foi chamado, para a qual não foi vocacionada, e acaba gerando frustração. Nossa. A frustração vem daí o medo, a ansiedade, a depressão, e a pessoa sai da igreja. Então, pastor Dálio, a questão acho que é a qualidade de um líder, acho que você falou isso, é saber colocar as pessoas nos lugares certos? Sim, exatamente, porque se a gente for analisar, por exemplo, os dons espirituais e ministeriais, a palavra de Deus fala que nós temos que procurar com zelo os melhores dons. Sim. Então a gente tem que saber escolher. Se a gente tem que saber escolher uma coisa que é importante, que é o dom, eu estive pregando na igreja na terça-feira passada, falei sobre isso. Sim. E eu conversei com eles, falei assim, pessoal, vocês sabem quais são os problemas que a igreja enfrenta? Sabe quais são as dificuldades? Sabe quais são as peças que faltam aqui? Sim. Por que você não se coloca na brecha e pede para Deus esse dom? Para você abençoar a igreja e ser benção? Sim, verdade. A Bíblia está falando para nós de uma maneira simples. Somos nós que estamos, às vezes, em vez de ser a pessoa que vai mudar o sal da terra, a luz do mundo, nós estamos reclamando, estamos criticando, estamos fofocando, estamos fazendo isso, aquilo. E essa murmuração acaba com a igreja. Né? Atrapalhando, né? Então, para finalizar a questão de você ser um exemplo para o teu filho e para a tua filha, então, o pai e a mãe, o responsável, tem que tomar muito cuidado, né, nesse início ali da adolescência, partindo ali, né, já para a juventude, para que ele perceber, né, os sinais que o seu filho está dando, a fim de que ele possa corrigi-lo com cuidado, com amor, né? Sim, porque não adianta também você impor uma coisa, né? Como eu disse, se foi o Espírito Santo de Deus que tocou no meu coração, na minha vida, é a mesma situação que vai ter que acontecer com meu filho. Né? E para que isso, como que eu vou ter que criar essa atmosfera? Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, perdão, eu tenho que ser um exemplo para meu filho, para minha filha, em leitura, em oração, em cuidado. O que os mais filhos veem e cobram é a maneira como o pai cuida da mãe, a maneira como a mãe cuida do pai, e a maneira como esse pai ou essa mãe cuida dele próprio, né? Do próprio filho. Porque senão, se ele não é um exemplo em casa e o filho não vê isso, mas lá na igreja ele abraça, ele tem paciência, ele escuta, lá na igreja ele tem tempo, aqui em casa não tem. É uma pessoa totalmente diferente. Exatamente, daí é bem complicado. Falta essa essência, essa maturidade de entender, né, cada situação. E pastor, dentro disso, de tudo isso, desse exemplo, dentro dessa, vamos falar sobre a importância da palavra de Deus dentro de tudo isso, da leitura, pastor. O que influencia isso? Então, eu vou começar com um salmo que eu acho que define muito aquilo que Deus espera da gente. No Salmo 139, o Salmo de Davi, a Bíblia fala que o Senhor nos sonda e nos conhece, né? Daí, se você for ler todo aquele salmo ali, você vai ver a profundidade do conhecimento que Deus tem da gente, né? Como Ele nos conhece, como Ele nos sonda, como Ele sabe, né, quantas células há no nosso corpo, como o nosso corpo funciona. Então, ou seja, Ele é o nosso Criador. Então, essa profundidade de conhecimento que Deus tem de nós é o que Deus espera
também da nossa busca por Ele. Sim. Porque se Deus nos sonda e nos conhece, Ele sabe como nós somos, ou seja, é necessário que nós também tenhamos esse mesmo desejo, essa mesma necessidade de conhecer a Deus minuciosamente, né? E eu só vou conhecer a Deus através da palavra de Deus. Se eu não pegar a palavra de Deus, não estudá-la, né, não lê-la, não tornar a palavra de Deus realmente um alimento para a minha vida, eu não vou ter um crescimento saudável. Eu posso até ter um crescimento, mas não vai ser um crescimento saudável. Sim. Então, à medida que Deus nos conhece, também é a mesma medida que eu tenho que ter esse desejo. No Salmo 42, o salmista também fala, né, como a corça anseia pelas águas, e esse anseio tem que ser também partir da minha vida, partir do meu coração, partir da minha mente, de todo o meu ser, para que esse desejo realmente constitua numa leitura, numa oração. Mas nem sempre vai ser assim também, né? Nós também não podemos contar aqui uma história e achar que é tudo rosas. Não, tem dias que você não vai querer orar. Verdade. E isso é normal. Tem dias que você vai estar lá para baixo, mas isso é normal. Aquele que diz assim, eu oro todos os dias, consigo jejum todos os dias. Eu penso assim, mas eu falo assim, não é. Eu todo dia tenho vontade. Não é. Eu digo assim que a gente ora e busca ou faz as coisas para Deus, é com a graça de Deus. Pastor. Sim, exatamente. Não é? É porque assim, a gente não pode confiar na nossa própria força. Claro. Né? A Bíblia já nos alerta disso. Nós somos dependentes exclusivamente de Deus, através do seu Espírito. Sim. E nós temos que ter humildade para reconhecer isso. Entendeu? Achar que a gente consegue, não. Uma coisa que é certa, a gente não consegue nem se salvar. Se não fosse a graça de Cristo, mediante o sacrifício do Senhor, que foi através da fé que o Espírito Santo de Deus colocou em nosso coração, nós não teríamos capacidade nenhuma de ser salvos. Verdade. Então só foi por causa dele. Então dele, por ele, são todas as coisas. Então eu tenho que ter essa humildade e reconhecer Deus, né, como meu Senhor, como meu Salvador, através de Cristo, da minha vida, para que eu possa ter esse desejo, né, a fim de que eu queira conhecê-lo mais, a fim que este relacionamento realmente seja um relacionamento verdadeiro. Mas como eu escutei um podcast esses dias também, e até falei com alguns membros da nossa igreja lá também sobre essas questões, eles também estavam comentando sobre isso. Às vezes nós temos Deus, né, como diz o Joel lá da escola bíblica, professor da escola bíblica lá da nossa igreja, que é uma bênção. Às vezes nós temos Deus como um gênio da lâmpada. Você esfrega lá a Bíblia e faz 3 desejos, né? Alguns costumam falar que Deus também, alguns têm Deus como um ídolo, né? Exatamente como o povo do Antigo Testamento tinha. Ou seja, que tratamento é esse? É um tratamento de barganha, né? Eu faço, você me dá. Eu faço, você me dá. Eu faço isso, o Senhor me dá. Porque se não fizer, não é meu Deus. Então, esse tratamento de barganha, às vezes, limita muito a pessoa a ter interesse em estudar a palavra, em ter um relacionamento verdadeiro com Deus, porque quando eu entendo o que Deus é na minha vida, o que Ele fez e tudo aquilo que Ele significa para mim, quando eu compreendo que sem Ele eu não consigo fazer nada, eu tenho esse desejo, eu tenho essa necessidade de conhecê-lo mais, de saber como eu posso agradá-lo, como eu posso fazer aquilo que vai exaltar, adorar e glorificar o seu nome. Ora, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ótimo, isso é excelente. Mas o que alegra o Senhor? O que traz alegria, né? Exatamente. Orar, buscar, estar constantemente. E às vezes a gente não entende que essas coisas. Não é a prática do religiosismo. Não que a religião seja ruim, a religião é boa. Claro. Mas às vezes a mão humana, né, o legalismo humano, criando coisas que não estão dentro do contexto bíblico, acaba atrapalhando a obra de santificação. E o pastor acha que, como falando dessa leitura bíblica, nós temos a palavra de Deus. Temos ela. Aqui como dizem em várias pregações, eu vejo aí pessoas dizendo, aberta é a boca de Deus. Mas será que estão abrindo mesmo essa palavra? Será que estão experimentando? Sabe por que esse tema me chama bastante atenção? Eu vi uma vez estatística que a Bíblia ela é um dos livros mais lidos do mundo. Sim. Mas pelos cristãos evangélicos, ela é tão pouco lida. Exatamente, isso é verdade. Tão pouco. E as pessoas, na verdade, pastor, não sabem nem ter uma leitura dinâmica dela. Eu fiz um propósito comigo, esses 2 anos, desses 4 anos para cá,
E eu sempre faço, com a graça de Deus, o meu devocional, aquela leitura, e aquela leitura dinâmica, né? Se eu pego um livro e termino, eu moro no livro. Eu aprendi com vários pastores, com vários, né, mestres, e que a gente tem que morar naquele livro, aprender, absorver, não ter pressa para ler. Esses dias eu estava lendo a Bíblia, pastor, e lendo aqui, e a minha filha perguntou assim: pai, o senhor já não leu toda a Bíblia? Já li toda ela. Como é que o senhor está lendo de novo? Porque eu tenho que ler de novo, mas o senhor não sabe o que está escrito lá? Não, eu falei para ela, a Bíblia se renova todo dia. Eu passo por aqui, leio lá o Evangelho de João, passo num capítulo, a hora que eu passar de novo vai ser o quê? Vou aprender outra coisa nova. Claro. E isso é maravilhoso da leitura bíblica, né, pastor? Sim, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é alimento para a nossa alma, ela aumenta a nossa fé, como diz a palavra de Deus em Romanos, ela nos purifica, ela nos lava, ela nos santifica. Isso é excelente para quem é salvo. Entendeu? Sim. Mas existe muito joio no meio do trigo. É verdade. E, infelizmente, as igrejas cristãs é algo que tem que acontecer e está acontecendo até exatamente por cumprimento da palavra de Deus, né? Nos últimos dias se multiplicaria a ciência, também se multiplicaria o pecado e muitas coisas mais. E nós conseguimos ver situações que nós não víamos antes de pessoas falhando, pecando em situações que a gente não via isso alguns anos atrás, mas está acontecendo. Sim. Né? Mas a nossa luta, ela vai continuar sendo constante, né? A gente tem que entender o que é certo, o que é errado, de acordo com a palavra de Deus, viver esta palavra, se alimentar dessa palavra, mas também ser bênção para aquele que não entende isso. É verdade. E é uma dificuldade, porque às vezes a gente sabe que, olha, presta atenção, isso aqui é mais importante para você. Não tem outra coisa mais importante. E a gente quer pegar, abrir o cérebro da pessoa e jogar lá dentro e né, encucar, como diz a palavra de Deus. E, pastor Dário, sempre as pessoas me perguntam, e eu falo da minha visão, né, do meu jeito. Como é que eu faço uma leitura bíblica? Como é que eu coloco ela dentro da minha rotina? Eu trabalho, aí as pessoas podem dizer assim, eu trabalho 8 horas por dia, não tenho tempo, vou para a igreja, volto, vou para a vigília, vou para isso, vou para aquilo, e vou para isso, vou para tanto jeito, vou para estudo. Quando que eu paro para ter esse hábito da leitura? Como que é o jeito certo? Como faz? Entendi. No início do meu ministério, eu guardava um horário para Deus, né? Ali tinha um horário que eu guardava, e não adianta você querer também fazer uma loucura, eu vou estudar 2 horas aqui, não vai, entendeu? Você está começando, é difícil, não, começa ali com 15, 30 minutos se você quiser, entendeu? Tenha esse tempo. Então o importante é você ser regular nesse tempo, tentar ser o máximo regular possível. Existe sempre um horário específico para isso, por mais que a gente não veja, mas está ali. O que falta é uma constância de nós colocar esse horário em prática. Todo dia, tal horário, eu vou, né, entrar no meu quarto e o meu pai que me vê em secreto vai me responder. No momento que você entra em secreto, não tem shows ali, não tem microfone, não tem ninguém te vendo, é você e Deus. Então, é nesse momento que Deus quer mais te abençoar, quer mais falar com você. Te abençoar, que eu falo no sentido não de bênçãos materiais, mas de bênçãos espirituais. É ali que Ele quer te moldar, é ali que Ele quer te ajudar, é ali que Ele quer falar com você, é ali que Ele quer ter esse tete-a-tete no teu ouvido, para que você compreenda e entenda melhor a palavra, a voz dEle, porque se nós formos retroceder um pouco e ir lá para o Antigo Testamento, quando o povo recebeu a lei, o povo não conseguia ouvir Deus. A voz dele era como um trovão. Não tinha a capacidade, não tinha a espiritualidade necessária para ouvir Deus. E trazendo para os dias de hoje, nós muitas vezes não temos essa capacidade pelo fato de não estarmos preparados espiritualmente. Então, esse momento que você guarda para Deus, ou seja, então você tem que escolher um horário, né? Pedir orientação para o Espírito Santo de Deus sempre, né? Não tornar aquele horário mecânico também, porque senão a gente faz um mecanismo ali, uma coisa mecanicista, e não vai resolver. Então você tem que entender que aquele é um horário que você vai orar, vai pedir orientação para o Espírito Santo, vai se debruçar num versículo ali para começar, ou numa passagem, vai anotar aquilo que você não entendeu, vai tentar compreender o máximo possível. Aquilo que você não entender, você procura alguém que para te ajudar.
Tem líder, pastor tem Dário. pastor. Entendeu? Mas comece devagarinho. Não precisa ser uma coisa assim, peguei hoje a Bíblia e li o livro inteiro de Tiago, o livro inteiro de Reis. Não, calma, vai devagar, né? Estuda uma passagem, né? Começa com uma passagem pequena, começa ali com o Sermão do Monte. Cadeira. Pequeno, né? É gigantesco. Capítulo 5, vai até o 7. Até o 7. Até o final do 7. Não, mas então, ou seja, então não precisa você também fazer uma loucura, porque você não vai conseguir cumprir com aquele propósito. E Deus vela muito por isso. Entendeu? Deus vela muito. Então, eu sempre tinha esse horário específico ali. Eu tinha esse horário, eu trancava no meu quarto, eu orava, eu pedia direção para o Espírito Santo, eu lia a palavra, examinava o que conseguia examinar, o que não entendia, eu ia lá para os meus líderes da época, perguntava para eles. Tem que ser chato mesmo, tem que perguntar, porque assim, hoje em dia, se você for numa nutróloga, né, você vai perguntar para ela quais são as comidas boas. Ela vai falar essa. Daí você vai falar, eu posso comer isso aqui, esse fast food, isso aqui, ó. Isso aqui vai te alimentar por um tempo, mas vai te matar. Ele não vai te dar sustância e não vai deixar você saudável. Então, muitas vezes, nós estamos correndo demais para essa leitura fast food, para esse culto fast food, para essa vida fast food, espiritualmente falando. E nós não estamos nos alimentando bem. Ele só passar por cima. Exatamente. A sorte bíblica, né? Fecha o olho, Deus vai falar comigo, pão. Não é assim. Tem isso ainda? Meu Deus do céu, sempre tem. Eu falo assim, não, eu tô lendo aquilo e tem que ser uma revelação muito diferente daquilo que eu tô lendo. Eu acredito assim que aquilo que a gente está lendo vai servir pro agora e Deus está avisando. Então é o que eu estou meditando, é o que eu estou lendo, e se Deus quiser falar outra coisa, Ele vai falar forte no coração. Como eu falei pro jovem, esses dias ele estava preocupado que ele ia dar uma mensagem lá, e ele falou assim, pastor, eu quero pregar uma palavra, meu Deus, eu tô isso, eu tô aquilo, e eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou falar. Bom, o que você pode começar com uma palavra mais fácil de entender. Eu falei lá de Zaqueu, mas eu posso falar, eu falei para ele, posso falar tudo para você aqui, leia isso, mas é o que o Espírito Santo vai falar no teu coração. Exatamente. Assim, para a pessoa que está começando, a gente fala, você conhece Jesus? Então fale dele. Verdade. Pronto, fale dele. Porque daí você vai ver o quão pouco você conhece. Daí você vai começar a estudar sobre ele. Daí essa necessidade de conhecê-lo mais é que vai fazer com que você cresça mais. Sim. Entendeu? Daí você vai começar a diminuir o seu eu e Cristo vai começar a crescer em você. Né? Convém que ele cresça e eu diminua. Não é o contrário, né? Mas às vezes a pessoa quer fazer o contrário. Verdade. Porque nós somos todos vasos. Amanhã eu posso estar aqui e hoje eu estou aqui, mas amanhã não posso estar. Entendeu? Mas a obra não é minha, a obra é de Cristo. Com certeza. Eu sou importante para a obra, nós somos importantes para a obra, mas não somos insubstituíveis. Nós temos que compreender, entender a nossa relação no reino, sabendo que Deus nos ama, Ele quer que nós estejamos ali, mas compreender também que muitas vezes nós não podemos esquecer que Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. E tem se pregado muito sobre essa questão de paternidade, relacionamento, que Deus é amor, que Deus é aquilo, mas também Deus é justiça. A base do seu trono, né, é justiça e juízo. Então é necessário que a gente lembre-se desses atributos esquecidos de temor, de soberania, entender que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, compreender que Ele está na direção e no controle de tudo. Não que eu vou aceitar tudo, mas Deus está. Isso já tem a ver com uma fé inabalável, que você vai constituí-la, você vai moldá-la com o tempo. Conforme você vai lendo, estudando, se alimentando da palavra, mais a tua fé vai crescendo, até se tornar essa fé, né, inabalável ali, como diz a palavra de Deus. É o que o pastor falou, né? Falam bastante da misericórdia de Deus, mas não falam da justiça de Deus. Exatamente. E uma coisa que me chama a atenção, sempre as perguntas, e eles falam, quando eu aprendi, pastor, que a diferença entre leitura e meditação, a minha vida mudou. Eu passei a entender mais coisas. Eu falo para as pessoas que, depois que eu fiz esse propósito desse tempo com Deus, falei assim, cada coisa que eu aprendi, eu contava para Jean, eu falei, Jean, olha só o que eu aprendi hoje. Olha só o que eu aprendi hoje. Olha só, todos os dias. Por quê? Porque não é só ler. E pastor, explica para nós, qual a diferença entre leitura e meditação? As pessoas vão ler, vou ler, é um livro, né, histórico. Isso é interessante, porque eu pensava que leitura era ruim e meditação era bom, mas na verdade não.
Não é? Os dois são importantes, tem que andar de mão dadas. Ah, vê só. Aprenda aí. Entendeu? Galera. Porque às vezes a gente critica a leitura, mas a leitura também é importante. Às vezes você está num propósito de leitura, você tem que ler a Bíblia, você vai ter que lê-la, né? Não significa que você esteja ali fazendo alguma coisa errada. É importante que dentro dessa leitura também tenha essa questão de meditação. Então, tanto a leitura como a meditação, você tem que andar com as duas de mão dadas. Por quê? Porque a leitura, ela vai te fazer cumprir uma meta, entendeu? Então, devagarinho nessas metas, você vai aprendendo um pouquinho, né? Devagarinho você vai crescendo. Sim. Mas até o Espírito Santo de Deus chegar lá e pum, né, dá aquele up em você e você entende muito bem ali algumas coisas. E nessa leitura também você vai conseguir, às vezes, até conhecer melhor os livros bíblicos, né? Histórias bíblicas. Isso vai te ajudar. Mas quando você medita, que daí vem a questão da oração, vem a questão dessa necessidade de você pedir para Deus sabedoria, como diz a palavra de Deus em Tiago, dessa necessidade de você pedir orientação para o Espírito Santo, daí não é só o conhecimento que a palavra como um livro pode dar, vem a sabedoria que vem do alto. Daí quando você une a leitura com a meditação e faz esse como perfeito, daí você começa a se alimentar. Você sente espiritualmente cada palavra que você lê da palavra. Jesus é o caminho, então é por esse caminho que eu vou. Jesus é a vida, então a minha vida está firmada nele. Jesus é a verdade, então ele é a minha verdade. Você consegue se alimentar por cada letra, por cada frase, por cada história, você consegue se alimentar. E isso se discerne espiritualmente. Isso é maravilhoso. Não são todos os cristãos que têm essa experiência de você estar lendo a palavra, estar se alimentando e o Espírito de Deus está enchendo o teu coração, você sente. E às vezes uma coisa tão simples ali que você não prestava atenção, o Espírito Santo toca no teu coração ali naquela leitura, naquela meditação e você se enche. Daí você fala, meu Deus, como eu nunca percebi isso. É verdade. E isso é maravilhoso. Isso chama atenção, né? Quando a gente vê e se maravilha, né? Com aquele texto, exatamente. Né? Só que assim, isso é um exercício. É aquilo que eu falei no começo lá, né? Não é um mundo de maravilha sempre. Vai ter dias que você vai estar cansado, vai ter dias que você, né, não vai querer orar, não vai querer estudar a Bíblia, vai ter dias que você não vai querer parar um pouco para ler a palavra. Claro. Esses dias vão chegar, entendeu? Não tem como fugir desses dias. Mas é importante que você não pare. Que você seja constante, que você mantenha ele mesmo não querendo, mesmo cansado, tô cansado do trabalho, tô cansado disso, tô cansado daquilo. Não, isso depende da tua vida, nós temos que entender isso. Isso depende da nossa vida com Deus. Né? O cristão, então, ele é diferente quando ele entende isso, o que é meditação, o que é leitura, a vida dele muda? Muda, exatamente. Porque, como eu citei para vocês no Salmo 139, né? Se Deus nos conhece tão perfeitamente, já que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, é normal que a gente reflita essa necessidade também, de conhecê-lo também, tão perfeitamente, tão intimamente. Mesmo assim, a gente talvez não consiga, só na glória, quando ele vier nos buscar, que nós vamos ter esse sentimento maior, que a nossa mente, o nosso corpo, apesar de nossa mente ser muito capaz, estar até, às vezes, fora do entendimento da ciência, mesmo assim, a gente não vai ter essa capacidade de compreender esse tão grande amor, né? Essa tão grande misericórdia, essa capacidade de Deus tem de nos amar, mesmo às vezes a gente sendo mal, né? Então, quando nós temos essa compreensão e essa chamada do Espírito Santo, há uma necessidade de nós de realmente, eu tenho que conhecer a Deus. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso me alimentar mais dele. Porque a minha vida depende disso. Foi ele que me salvou. Foi ele que me tirou das trevas. É ele que me sustenta. Tudo que há no mundo foi criado por ele. Ele é o Rei, ele é o Senhor. Então há uma necessidade minha para que eu conheça mais ele. É verdade. E nessa parte de você conhecer mais a Deus, e quando você vai começando a buscar, né, você vai querendo se inteirar, você vai querendo algo diferente, um propósito, começa a surgir os desafios. Exatamente. E aí que entra esses desafios da leitura diária, dessa meditação diária. Então, qual é o maior desafio, o pastor acha, então, presente? O maior desafio sempre vai ser esse, por mais que você seja cristão de 20, 30 anos, está começando agora, é praticar. Verdade. O maior desafio é prática, entendeu? É prática. O salmista, ele fala assim, no Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Então, quando nós enchemos a nossa mente, nosso coração, a nossa vida da palavra de Deus, nós estamos bem guardados. E isso é tão bom, é tão importante, porque isso nos traz um preenchimento que muitas vezes o nosso ego quer buscar com prazeres lá fora, com situações, com coisas que não são agradáveis a Deus, que a palavra de Deus, através dessa leitura, dessa meditação, dessa constância, vai nos dar, que é a paz. Como é que a gente concilia, né, trabalho, né, vida, né, familiar, estudo, meditação, a oração, em tudo? Como é que a gente coloca tudo isso para tirar esse tempo, essa parte, a cuidar da nossa vida espiritual, né? Porque a leitura, as pessoas podem até pensar assim, eu imagino assim, é leitura normal. A leitura é tão espiritual. Sim. É um momento que você está ali, você está recebendo, né, revelações e graça de Deus, e esse momento não pode ser deixado de lado, pastor. Exatamente, a leitura é claro que, citando esses desafios que você disse aí, né, de cada um tem as suas dificuldades, né, cada um tem a sua cruz para carregar, né? É verdade. Né, se quiser vir após a mim, né? Claro. Pegue a sua cruz e siga-me. Não é só seguir a Cristo, tem que pegar a sua cruz e seguir, entendeu? Ele. Ou seja, independente das situações, dificuldades, problemas que você está passando, que você vai passar, uma coisa é certa. A palavra de Deus diz, eu creio na palavra de Deus, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sim. Quando Ele fala que Ele está conosco, Ele não está dizendo que Ele estaria conosco só na igreja. Ele vai estar contigo no seu trabalho, na sua casa, quando ninguém está vendo, Ele está contigo também. Então, esses momentos, eles sempre aparecerão durante o dia. E você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra, não somente dentro da igreja. Não somente quando você tem um trabalho evangelístico, um trabalho do ministério para fazer, mas é a todo momento. Então, a todo momento, você tem que refletir a imagem e semelhança do teu Criador. Então, quando Paulo fala aos Tessalonicenses que nós temos que orar sem cessar, é nesse sentido, que a todo momento eu vou estar sintonizado com Deus. Não é que a todo momento eu vou estar na rua orando, levantando as mãos, gritando. Não, isso daí já é um pouco de fanatismo. Mas você está ali em espírito, ali na tua mente, você está controlado, você está calmo. Daqui a pouco passa, você está dirigindo lá, daqui a pouco passa um cara, grita com você em espírito, né? Mantém o domínio próprio, né? O fruto do espírito, como diz Gálatas 5:22, está ali, você usa, né, de maneira correta, porque a palavra de Deus está dentro de você, né? E como que isso permanece? Através dessa leitura, através dessa meditação. Como eu disse, não precisa você fazer uma coisa extraordinária no começo, né? Você vai chegar lá, mas comece com 5, com 10, com 15, com 30 minutos, e esta fome, esse desejo vai aumentar. Se você for cristão verdadeiro, você for chamado por Cristo, vai aumentar. Não se preocupe, porque Deus não falha nesse sentido, está na palavra dele, entendeu? Você vai buscar com força, você vai ter essa necessidade. Se torna um hábito, né? Se torna um hábito. E daí você não vai querer... Tem uma hora que vai fazer falta. De tanto que você vai viver, de tanto que você vai orar, de tanto que você vai buscar, de tanto que você vai viver, você vai falar assim, hoje, opa, esqueci algo hoje. Exatamente. E é assim mesmo, né? Exatamente. E assim, esse hábito, ele vai fazer com que você tenha experiências com o Espírito Santo de Deus. Que bênção. Ultimamente, algumas igrejas não têm mais tido a revelação dos dons espirituais no meio do culto, no meio em situações que necessitam dele, né? Principalmente dentro da igreja. E às vezes quando isso acontece, eles não sabem o que fazer. Não sabem, porque não tem esse conhecimento. Agora o que eu faço? O que tem que fazer? O que eu vou fazer? Daí fica perdido ou só mantém a programação normal do culto. Então se torna uma coisa mecânica. Quando você tem essa intimidade com Deus, de estar lendo a palavra, de estar buscando, de ter a necessidade de buscá-lo mais, você começa a se tornar mais sensível à pessoa do Espírito Santo de Deus. Você começa a perceber isso. E por mais que um dia você fale, o Espírito Santo de Deus vai falar, ei, como é que é? Daí, vai ler, não vai? Ele chama a tua atenção, mas de uma maneira carinhosa, mas ele chama. Claro, com amor, né? Com amor, ele faz. Às vezes ele puxa a orelha também. Com amor, puxa a orelha, né? Deus só repreende o filho que ama, né? Amor que não tem repreensão, que não tem cuidado, que não tem correção, não é amor. Verdade. Pastor, duas coisas que eu vejo, até um comentário meu assim, desses tempos que a gente vive aí, eu até converso com a gente conversa, sempre comento, já porque a gente conversa bastante. Os meus pastores, líderes que a gente conversa, as pessoas não viva. Eu aprendi uma frase assim: tem pessoas que só dependem do culto ou da pregação para aprender a palavra.
Não, você não tem que depender só do curso, só no culto que você vai aprender. A tua vida tem que ser uma vida diária de aprender. Você tem que buscar, não é verdade? Eu dizer assim, eu vou lá na igreja, o pastor vai pregar a mensagem, é legal, bênção, o irmão vai pregar, mas daí eu saio dali, eu me contento com aquilo ali. E eu tenho uma Bíblia, eu tenho, né, um banquete, eu tenho tudo aqui na minha frente. Eu só acostumei a receber o que o pastor, o que o líder, o que alguém me falou, ou que eu vejo na internet, às vezes as coisas, os versículos, né? E aí tem um manancial de vida aqui. Sim, exatamente. As pessoas são acostumadas só a se alimentar da palavra só na igreja, mas esquecem que o verdadeiro aprendizado dela é dentro, como o pastor falou, né? O diário. Então, infelizmente tem pessoas assim na igreja, né? A gente ora para que elas entendam que Deus tem mais para elas, né? E acabam que tornando os seus líderes como se fossem pessoas sagradas, a ponto de não prestar atenção na sua vida espiritual, porque ele só vai para a igreja para ouvir certo pastor, certo líder, e só aprende, só cresce lá. Daí quando sai para fora, ele não tem mais nenhum contato com a Bíblia, não tem mais nenhum contato com nada. Sim. Infelizmente, às vezes essas pessoas elas estão cegas por essa questão religiosa, né? Elas vieram talvez até de uma cultura, né, onde isso fosse normal, mas elas ainda não tiraram as vendas, as escamas dos seus olhos e não olharam para Cristo. Sim. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos que todos nós somos iguais. Não há estrela maior aqui a não ser a de Cristo, entendeu? Sim. O meu pastor, a minha pastora é igual a mim. Não muda nada. Ele tem uma responsabilidade diante de Deus, assim como eu também tenho. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, ali no capítulo 11, ela fala sobre os membros e a utilidade deles no corpo, e ele deixa bem claro que cada um de nós tem uma utilidade dentro do corpo. E às vezes a pessoa não percebe essa utilidade, essa sua vocação, não percebe seu chamado. Ela continua nesse sistema religioso. Mas assim, às vezes nós como os líderes falhamos em não chegar até essa pessoa, em não tentar ajudá-la, sabe? Tentar mostrar para ela de uma maneira, claro, sempre falando com amor, porque a base de todos os dons é o amor, né? E também do conhecimento, da sabedoria também é o amor. E se a gente não conseguir chegar, se a gente não observar essas pessoas dentro da igreja e não ajudá-las, provavelmente elas vão viver a vida inteira assim. Não significa que elas não serão salvas, porque a salvação não depende de mim, não depende de ninguém, depende do Senhor. Com certeza. De Cristo, né? Mas isso é uma necessidade que você falou. Elas deixam de alcançar algo tão especial, nível maior, nível maior. Exatamente. Que eu falei com o pastor, né? Conversei com o pastor Tiago ontem nessa reunião, o pastor Tiago Lucas, né? Bênção de Deus. E comentando com ele, a gente estava conversando assim, acho que a graça de um líder é que quando ele não está, os seus discípulos façam aquilo que ele fez, né, ensinou, e melhor ainda. Porque normalmente a gente vê, o líder não está, eu não consigo fazer. O líder não está, eu não consigo fazer. Falta esse conhecimento, porque Jesus ensinou aos seus discípulos. O que ele falou para os seus discípulos, né? Ide, pregar o evangelho a toda criatura, né? E isso quando ele estava subindo aos céus. Exatamente. E ele falou ainda uma frase, ele falou obras maiores do que eu. Você vê. Então, esse ID também, a gente costuma falar só sobre o ID, né? Mas ele fala sobre ID, ensinar e batizar. E dentro desse contexto também tem a questão de você cuidar, a consolidação, é você acompanhar o neófito, né? Um membro novo ali na sua caminhada cristã. Então, às vezes a gente é muito especialista em falar no ID, né? Mas também tem no ensinar. Então, a igreja ela não pode andar de muleta. Ensinar e batizar. Né? Você tem que pregar, você tem que ensinar, você tem que batizar e você tem que cuidar. Senão não adianta, entendeu? Porque tem igrejas que pregam muito, ganham muito, mas não ensinam. Tem igrejas que ensinam muito, mas não ganham nada. Tem igrejas que batizam muito, mas não ensinam e não pregam. Então, às vezes, tem muita igreja com esses problemas. Que elas acabam usando muletas, né? E como resolve esses problemas, pastor? Então, resolve a partir de uma liderança afiada na palavra de Deus. Olha aí. Entendeu? A partir de uma liderança afiada, que conhece a palavra, que estuda a palavra, que medita na palavra, o Espírito Santo de Deus ele vai fazer com que você compreenda as necessidades da igreja. Ora, quem que é o cabeça da igreja? Não é Cristo? Busque Ele. Ele vai te dar todas as respostas para saber quais são os problemas dentro da igreja. Mas chega um momento que o líder ele entra tão no automático, que ele vai de acordo com a sua experiência, e não é a experiência que conta. Não é.
Não é a experiência de vida que conta, não é o tempo de cristão que você está na igreja, não é como o que Jesus faria que conta. Não, o que conta é o que está escrito na palavra de Deus. Porque existe um problema nessa questão do Jesus faria, né? O que Jesus faria nessa situação? Não é. Você não pode romantizar a situação. Jesus faria, está escrito na palavra dele. Está ali. Tá ali. O que Jesus faria? Gálatas 5, capítulo 19, obras da carne. Então, tudo que é obras da carne eu não posso fazer. Sim. 22, fruto do Espírito, está ali, está escrito, então eu posso fazer. Posso mentir? O que Jesus faria? Jesus mentiria? Não, tem coisas que são óbvias. Então, a partir do momento que você vai tendo essa alimentação saudável, com essa leitura, com essa meditação, com esse tempo, né, de qualidade que nós falamos diante da palavra de Deus, você vai conseguir absorver todas essas coisas para você. E isso vai tornar você um cristão bem mais equilibrado e bem mais saudável. E se tem uma coisa que é importante nisso tudo, é a paz que isso promove na tua vida. Isso é muito importante. Uma paz? Uma paz. Porque eu acho que isso faz até parte de uma das perguntas, né? Sobre meditar regularmente, entendeu? Então, vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar, mas isso daí é verdade. Tirando esses desafios que, como dizemos aí, a pessoa se aprofundar, porque a leitura diária, o momento com ela passa com Deus, essa vida espiritual, vai trazer para ela um benefício do verdadeiro relacionamento com Deus, pastor. Sim. Que é o que nos faz estar perto de Deus e que nos faz entender a vontade de Deus, não é? Então, levando em consideração aquilo que você falou sobre os cristãos que estão na igreja há muito tempo e não conseguem ser cristão fora, só aprendem e só estudam, e só abrem a Bíblia e só escutam a palavra dentro da igreja, isso é um problema, né, dentro da igreja, que acaba, né, sendo problema em todos os lugares. Essas pessoas, elas não conseguem, né, se desvencilhar de algumas coisas que estão dentro desse jugo pesado que elas têm, e elas não conseguem abandonar esse jugo. Porque Cristo falou, né, que o meu jugo é suave e é leve, né, tomai o meu jugo. Né, e às vezes a pessoa quer servir a Deus e o Evangelho e a igreja de uma maneira que ela acha correta. Daí que ela começa, eu estou indo para a igreja todos os dias, eu estou participando de todos os ensaios, eu participo de todas as reuniões, eu sou um cristão exemplar. Não é. Não é. Você tem a grande possibilidade de chegar diante de Deus e ouvir dele, afastai-vos de mim porque não vos conheço. Porque você não teve relacionamento, Deus não conhece você no secreto, porque você nunca teve essa parte secreta, você sempre esteve ocupado com as coisas seculares, olha só, trabalho, hora de lazer e outras coisas, você tinha tempo mais para a palavra de Deus e para mim você não tinha. Se você não teve tempo nesta vida que é breve, como um sopro, né, como o orvalho do dia, como diz a palavra de Deus, o que você vai fazer comigo na eternidade? Entendeu? Então, ou nós expressamos a necessidade de viver um relacionamento verdadeiro com Deus agora, porque na eternidade Ele não vai querer a gente. Ou seja, pastor, eu não consigo passar um tempo com meu Deus aqui. Exatamente. Nesse tempo, eu quero passar a eternidade com Ele. Eu falo, Senhor, eu quero. E tem os hinos que eu quero, mais perto de Ti, mas Ele não consegue ficar aqui. Não consegue. Como é que vai passar a eternidade? Eu gostei dessa frase aí. E isso exatamente acontece por esse pensamento religioso, né? Que ele acha que ele indo para a igreja todo dia, que ele participando de todos os ensaios, pegando 1000 cargos, fazendo 1000 coisas, ele acha que está fazendo muita coisa, mas não está. E às vezes ele está fora, né, do local onde ele deveria estar, como eu falei no começo. Você tem que saber qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, porque isso vai te ajudar muito. É claro que às vezes te dá uma escorregada lá, escorregada aqui, Deus vai ajustando, por quê? Porque você está lendo a palavra, você está estudando, você está buscando, você está orando, você está jejuando, e isso vai te alimentando e o Espírito Santo de Deus, ele vai te orientando. Ele vai te ajudando nessas coisas. Um tempo atrás, eu acho que isso entra na história. A gente já pegou esse tempo, falando assim, dos mais antigos, né? Os mais antigos, o tempo do pentecostalismo, sim, que foi muito forte, chegou e ele veio com tudo, né, pastor? E a gente viu que muitas frases que os pastores falavam, assim, nas pregações, parecia que colava na mente do crente, do cristão, e eles repetiam, eles começaram, e muitas das vezes aquelas coisas não eram certas. Exatamente. Não quer? Tem muitas frases que foram ditas e que não estão na Bíblia.
né? Que é, pastor? Os tradicionais jargões. Né? É isso, os jargões. Jargões de pregação. Você já deve ter dado uma aula sobre isso já lá no já. Puxando, não fale isso porque isso não está na Bíblia. A gente com cuidado, né? É que assim, é que a nossa fé ela pode ser voltada para qualquer coisa. Então tem que tomar cuidado. Então às vezes a pessoa tem uma crença tão certa para ela que aquilo é certo que você tem que saber corrigir ela e ela compreender, ela ter esse vislumbre de que aquilo que ela estava fazendo até agora é errado. Mas não adianta muitas vezes você apontar o dedo e falar, você está errado, ou isso está em pecado, porque em vez de você ajudar, você vai criar um inimigo. Né? E essa pessoa provavelmente nunca vai querer te ouvir, não vai querer conselho nenhum com você. Saber conversar, né? Saber conversar. Então, parte do ponto da onde essa pessoa entende o que ela compreende, e a partir desse ponto você começa a caminhar com ela, mostrando para ela coisas mais coloridas, né? Ou seja, né? Porque às vezes a pessoa vive no mundo cinza, achando que aquilo ali é uma verdade absoluta, né? Verdade. Apesar da redundância. Mas quando você começa a mostrar para ela que existe mais, e ela começa a perceber, poxa, é verdade. Eu não tinha percebido isso. Daí você pega a palavra, daí você mostra, olha, tá vendo aqui, ó? A palavra de Deus não diz isso. Ah, não, mas a Bíblia tá falando aqui que se eu der, Deus vai me abençoar. Eu falei, não tá falando isso aí. Não é assim. Tem uma frase assim que sempre fala, agora eu entendo as pessoas que acreditam que isso aqui é a voz do povo é a voz de Deus. Aí fala, tá lá no Evangelho, lá não sei de quanto. Não tá. Deus escreve por linhas tortas. Isso era pregado. Sim. E as pessoas acreditavam. Sim. Falavam assim, pô, lá no Evangelho. Não tem na Bíblia. Não tem. Aí mesmo. tem outras frases ainda que acontecia que a gente pensava assim. E como as pessoas não tinham o hábito, pastor, de ter essa leitura, eles achavam que estava na Bíblia, até citavam. Exatamente. Está lá na Bíblia. E a gente com o tempo vai aprendendo, e quando por isso que a leitura bíblica diária ela é tão importante, porque você vai tirando esses fantasmas, essas mazelas, né? Exatamente. Vai tirando essas coisinhas, né? Na verdade, a teologia, o estudo da palavra, ela apaga o fogo falso. Então ela vai tirando essas palhas que vão criando um fogo falso ali dentro do teu altar, que você é o templo do Espírito Santo. Sim, verdade. E muitas vezes nós acabamos oferecendo para Deus coisas que Ele não se agrada. Exatamente por dentro do nosso coração, na nossa mente, na nossa crença, estarmos convictos de coisas que não estão na sua palavra. Entendeu? Então, por exemplo, tem cristão que diz que perdoa a pessoa, mas olha para a pessoa e sente rancor e ódio. Não perdoou. Ela acha que ela fez, ela acha que o fato de ela ter ido até a pessoa pedir perdão e aceitar o perdão dela é o suficiente. Não, você tem que perdoar mesmo. É sim, sim, não. Corpo, alma e espírito tem que perdoar. Tem que não, é difícil, mas luta contra isso. Você tem que perdoar, né? Ou a pessoa é gananciosa, ou a pessoa é avarenta. Então, todas essas situações, muitas vezes a pessoa cria para si verdades, mas que são mentiras. E por mais que ela saiba que é uma mentira, mas ela fala isso com tanta fé, com tanta credulidade, que essa verdade, que essa mentira se torna uma verdade. É o que a gente chama de sofisma. E aí vai indo, se torna uma verdade para ela. E não é. Então, para vocês, muitas vezes, tirar isso da cabeça da pessoa demora. Tem que ter paciência, mas, né, é que eu sempre falo, se não for através do Espírito Santo de Deus, também não adianta. Não, tem que ser ele, não né? adianta. E o pastor falou sobre teologia. Você entrou nessa pergunta e me veio aqui. O que o senhor fala para quem fala assim, que a teologia não é bom, não é boa? Eu falo para ele fazer outra ciência. Fala assim, teologia não, vai me deixar frio. O que o senhor fala para uma pessoa dessa? Então, na verdade, como eu falei, né? Até essa frase que eu falei, que a teologia ela apaga o fogo falso, é a frase de um teólogo muito já antigo e também bastante capaz naquilo que ele ensina. Sim. A teologia nada mais é do que estudo sobre Deus, estudo da sua palavra. Então, quando nós começamos a aprender isso, nós começamos a observar, analisar, né, coisas que nós não víamos antigamente e que passava batido na nossa visão. Exatamente aquilo que você falou, né? Você começa a tirar algumas vendas dos seus olhos e você começa a observar as coisas de uma maneira melhor. Porém, entretanto, todavia, você não pode ser crítico demais. Porque tem pessoas que começam a estudar, eu vejo isso, eu observo isso em alguns alunos do ITQ, deles, a igreja é isso, aquilo. Eu falei, pois é, olha como Deus é, né? Ele colocou você lá, porque você é igualzinho a eles. Então não pense que você é alguma coisa, você está ali porque Deus colocou você ali
com um propósito. Uhum. Se Deus está mostrando para você essas situações, você é a peça que falta para resolver essas situações. Que legal. Mas se prepare, se capacite. Então, o objetivo da teologia é revelar Deus de uma maneira mais profunda para o ser humano, para aquele que está buscando. Não é apagar o fogo do Espírito, muito pelo contrário. Você vai estar colocando dentro da tua mente, do teu coração, realmente as coisas que são interessantes. Você começa a observar. Claro que você se torna um pouco crítico, mas pro bem, não é pro mal. Claro. Você não vai também toda hora ficar pulando o dedo, mas você começa a observar também as pregações que são pregadas. Nem tudo aquilo que fala no púlpito está dentro da palavra de Deus. Entendeu? Você começa a observar os hinos que estão cantando. Os hinos que nós cantamos, que são, olha, que tem surgido hino aí, pastor. Se for pegar teologicamente os hinos que estão cantando, aí a gente... Exatamente. As pessoas nem percebem, né? Não percebe. Você começa a observar várias situações. Mas, como eu digo, tudo aquilo que você aprende, toda a teologia, todo o conhecimento que você obtém, ele não pode subir para a tua cabeça. Verdade. Tem que descer para os teus joelhos. Entendeu? Legal. Tem que deixar você mais humilde. Te faz mais perto de Deus, te faz dobrar o joelho e agradecer a Ele. Exatamente. Te torna mais humilde. Eu gostei, pastor. Pastor, eu percebi uma coisa, isso me percebi. Pastor, é estudioso, é letrado, teólogo, mas eu vi no pastor uma coisa assim tão legal, que por mais que eu tenha tudo isso, eu não critico aqueles que não sabem menos. Sim. Ou que ainda estão aprendendo. Legal, gostei disso. Isso é maravilhoso. Gostei disso. É maravilhoso. Legal. É que assim, quando você estuda um pouquinho, você acha que aquele pouquinho é o suficiente para você ser alguma coisa. Sim. Daí quando você começa a estudar bastante, você observa que, eu nada sei muito pouco. Então você começa a observar e dar atenção para todo mundo. Por mais menor que seja aquela pessoa, não interessa, você ouve, você escuta, você aprende, você cresce, entendeu? E aquilo que eu disse no começo, você tem que estudar bastante, ter bastante conhecimento para ensinar com simplicidade, porque senão eu poderia falar aqui palavras difíceis e mostrar que tenho conhecimento, do que adianta? Não adianta nada. Então, quanto mais simples eu for, de acordo com aquilo que a palavra de Deus me ensina, mais eles vão suprir, mais eles vão entender, mais eles vão captar. É verdade. Paulo, ele ensinava isso, né? Quando Paulo é o apóstolo dos apóstolos, né? Sim. Doutor Paulo, sabia tudo. Mas ele fala numa frase lá que a frase que ele usou, me fiz do judeu para ganhar judeu. Me fiz de tolo para ganhar os tolos. Então ele está dizendo, ele sabia entrar e sabia conversar com cada pessoa, né? Exatamente. Mesmo sendo Paulo. Exatamente. Não adianta você também, só porque você sabe alguma coisa, acontece muito quem está começando na fé, né? Sim. Pô, aceitei Cristo. Todas as outras religiões não prestam. Não, calma. Você está naquele lado. Né? Calma. Todas podem ser ouvidas, né? Exatamente. Agora, se elas vão trazer alguma coisa que seja que vai suprir a tua necessidade é outra coisa. Assim, por exemplo, eu tenho a minha fé, você tem a sua. Eu vou respeitar a sua fé e você vai respeitar a minha fé. Agora, se o Espírito de Deus falar assim, fala com ele, fala para ele de Cristo, o Espírito Santo de Deus vai te direcionar. E a partir deste ponto, a partir deste chamado que vem de Deus, né, que as coisas vão começar a acontecer. Mas não adianta eu, às vezes, chegar na pessoa só porque ela tem uma fé diferente da minha, uma visão diferente, e querer debater com ela. Não adianta. Por quê? Porque quem salvou a mim foi a Cristo. Foi Ele que me chamou. Se Deus vai chamar você ou não, não depende de mim. Depende dele. É claro que quando Ele toca no meu coração, eu aproveito a oportunidade, prego a palavra, falo da mensagem, falo do Evangelho. Cada um com o seu jeito, cada um com a sua maneira, porque Deus chamou cada um de nós, né, com as suas capacidades e habilidades conforme Ele quis. Mas não adianta, só porque meu irmão lá pratica outra religião, eu vou chegar e vou ficar apontando o dedo, falar que não presta isso, não, tenha paciência. Porque nesse cuidado, muitas vezes, que você tem, nesse olhar, né, cauteloso, de você ter essa... Não que você seja ecumênico, não é isso? Claro. Não é isso, mas você ter esse olhar de respeito, esse domínio próprio, faz com que a pessoa, quando ela precisar, ela vai falar, aquele cara é cristão, aquele cara é crente. Mas ele me respeitou aquele dia, vou falar com ele. Pronto. Tá aí. Legal. Já ganhou, né? Aquela pessoa, né? E às vezes não é nem você que vai fazer isso. Porque você, o que você vai fazer? Você vai jogar semente. O outro vai cultivar e quem vem plantar é outro. Mas não interessa, porque é obra de quem? Não é minha.
não é tua. A obra é de Cristo. Sempre é Ele a Isso glória, é maravilhoso. Né? Tudo que a gente recebe é de Deus, né? Tem uma frase que diz, a Bíblia, né, diz, né, que o homem não pode receber nada se Deus não der para ele, né? Tudo que nós temos, nós somos graça, família, vida, dom, talento, né? Vem de Jesus Cristo. E a gente glorifica E isso é maravilhoso, quando você compreende que é tudo dele. É verdade. Isso torna você cada vez menor e cada vez ele maior. E o pastor, com certeza, tudo isso que a gente vive, esse momento, a gente aprende, né? Chega um tempo que vai... Porque Paulo diz que a gente tem que chegar à estatura de Cristo. Sim, maturidade. Maturidade. Né? Quando ele fala em Coríntios 13, quando era menino, né? Dava com o menino. Exatamente. Agora que sou homem, sou do homem. Ou seja, tem um caminhar com Deus. Sim. E dessa meditação com Deus, essa vida com Deus, todo esse processo que o pastor também passa, e eu sei que o pastor se prepara, cada aula que o pastor dá lá na escola bíblica, cada pregação, né, que o pastor prega, tudo isso traz benefícios para a sua vida do seu relacionamento com Deus. Qual é o maior benefício? Então, agora chegamos àquela pergunta. A pergunta. O maior benefício é a paz. Olha. A palavra de Deus diz em Salmo 119, 165, Salmo grande, né? Os que amam a tua lei desfrutam a paz, e nada há que os faça tropeçar. Não significa que a gente não vai falhar, a gente falha. Claro. Mas quando eu amo a lei do Senhor, quando eu amo a sua palavra, quando eu estou meditando, quando eu estou me alimentando dela, por mais que eu peque, não é um remorso que vem no meu coração, mas é um arrependimento tão violento, que eu começo a pensar, eu estou me afastando do meu Senhor, daquele que me deu a vida, daquele que depende de tudo que eu sou. E a tua alma, o teu espírito sente essa necessidade de voltar para Ele. Porque o pecado é um abismo que nos afasta de Deus, entendeu? Então, quando nós falhamos, essa leitura, essa meditação, ela faz com que a gente corra para os braços dele novamente. Então, por que paz? Porque a paz, no contexto desse salmo, ela tem a ver com algo completo, pleno. Não é só paz por causa das dificuldades e problemas que eu enfrento, não é questão financeira, não, mas é tudo completo. Eu faço o que é certo e eu tenho paz. Eu não faço o que é certo para agradar você, eu não faço o que é certo para agradar B ou C. Eu faço o que é certo porque eu sei a quem eu sirvo. E eu sirvo a Cristo. E se eu tiver que morrer por causa daquilo que eu estou fazendo por amor a Ele, para mim é ganho. Como diz o apóstolo Paulo, sim, é proveito. Né? Porque é uma honra. Os apóstolos se consideravam, e alguns até não se consideravam, honrados de morrer por amor a Cristo. Sim. Por eu estar pregando a mensagem daquele que me salvou. E por causa disso eu estou sendo sentenciado à morte. Então, todos os apóstolos que sofreram, vamos dizer, entre aspas, por causa disso, eles morreram alegres. Sim. E essa paz que excede todo entendimento, só Jesus Cristo, através do seu Espírito, pode dar a nós. Então, quando você tem a sua vida, o seu coração, o templo do Espírito Santo, né? A palavra de Deus que é onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Quando você entende que o tesouro da tua vida é Jesus Cristo, é a sua palavra, e o teu corpo, a tua alma está cheio da palavra de Deus, você começa a ter a mente de Cristo, porque você está, né, manifestado por essa palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Você tem paz em tudo que você faz. Pô, mas a situação do Brasil está terrível. O presidente, o prefeito, é isso, aquilo. Estou em paz. Porque por mais que o mundo esteja desmoronando, o meu rei, o meu Senhor continua lá nos céus, assentado sobre o trono. Ele sabe quem eu sou e eu sei quem Ele é. Ele me conhece e eu conheço Ele. Acabou. Isso é paz. Entendeu? Isso é paz. Poxa, estou numa situação difícil na minha casa, no meu emprego. Se você tem esse entendimento, se você tem esse relacionamento, porque esse é um processo, como você falou, é gradativo, né? Até a nossa luz tem que brilhar até ser luz do meio-dia, como diz a palavra de Deus. Então, é um processo. Muitas vezes não é fácil, como nós falamos, mas vale muito a pena, porque quando você atinge esse estágio de maturidade, você não se preocupa com nada. Você está confiante, você tem essa fé. Entendeu? É uma fé, chega até se próximo dessa, não é a fé salvadora que você teve na sua conversão, é uma fé mais poderosa, mais genuína, é uma fé mais sobrenatural,
que você... Não é uma fé qualquer, né? Não é uma fé qualquer, entendeu? Essa fé ela não é moldada por qualquer experiência, por qualquer coisa. É uma fé moldada por Cristo, pela sua palavra. E é uma fé que foi afiada pelas dificuldades da vida, e por mais que ela passou por essas dificuldades, ela se tornou mais forte e não mais fraca. E o pastor encontrou essa paz. Então, essa paz, ela... Pra gente... Paz em tudo, né? A paz é tudo, né? A paz no trabalho, na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar. Exatamente. É um dos benefícios maiores. Eu sempre falo aqui para minha família que a gente constrói família, a gente constrói casa, a gente procura um bom emprego ou procura, né? E tudo isso para que a gente possa voltar para nossa casa, nosso lar e ter uma paz, um sossego, né? Exatamente. A paz que eu citei lá no Salmo é a paz de Shalom, que é a paz completa, a bênção completa, plena, que vem de Deus. Sim. A paz de Filipenses 4:7, que é essa paz, o versículo diz assim, né? E a paz de Deus que excede, e a paz de Deus que excede o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, todas as suas emoções, não importa o temperamento que você tenha. Porque nós estamos falando de Deus. Nós não estamos falando de uma ciência, estamos falando de Deus, que está acima de tudo e de todos. Esse é o Deus que nós servimos. É o soberano, é o rei, é o Senhor, é o Criador. Então, essa paz toma conta da minha vida, porque vem dele, provém dele. Daí, a paz de Filipenses 4:7 já não é Shalom, é Eirene. Ou seja, é a paz que vem de uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Entendeu? Então, essa paz frutifica. Mas esse fruto, ele só é válido quando ele está acompanhado dos outros gomos. Entendeu? Sim, porque não adianta você ser muito... ser uma pessoa que fala, pô, eu sou uma pessoa muito longâmina, mas não tem paz. Então, o fruto está podre. Tem que estar junto. Né? Quando você lê Gálatas 5, você vai ver as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne, ela está no plural, porque são vários pecados que você pode cometer ali que são terríveis e acabam com a tua vida. Mas o fruto do Espírito, você não tem opção. É o fruto do Espírito. Deus não está chamando você só para você ser longâmino, só para você ser benigno, só para você ter paz, só para você ter pé. Deus está chamando você por completo. Ou seja, você tem que apresentar tudo aquilo que está descrito no fruto, não é frutos, fruto para que ele realmente seja do Espírito. Porque não adianta você ser um cara longâmino e ser um cara que se ira também. Então esse fruto está podre. E de acordo com a biologia, por mais que você tire a parte podre, o restante está podre também. Entendeu? Então ali já é uma coisa mais profunda, porque Deus está falando assim, ó, o meu Espírito precisa estar em vocês, para que esse fruto seja verdadeiro. Daí que entra a questão de um relacionamento verdadeiro. E esse relacionamento verdadeiro, ele só é através da palavra. Porque como eu vou falar com o Espírito Santo, como eu vou falar com Deus, como eu vou falar com Cristo se eu não conheço nada dele? Verdade. E ele se revela para mim através da sua palavra. Que benção, né? Então tem que produzir esse fruto do Espírito Santo, que ali é como as pessoas, alguns, amor, alegria, paz, esperança, domínio próprio. Não é, como o pastor disse, tem que ter todos. Você tem que apresentar essa característica na tua vida. É o fruto, não é só um gomo, é o fruto inteiro. Eu tenho alegria, mas não tenho amor, exatamente. Né? Então, pastor, e para nós terminarmos aqui a nossa conversa, maravilha saber isso, essa experiência de vida, ter paz, que é o que todo mundo procura, né? Nesse mundo caótico que a gente vive, pessoas ansiosas, pastor, pessoas estressadas, pessoas correndo atrás disso, e a gente vê que as pessoas estão muito ansiosas e deixando o verdadeiro relacionamento com Deus. Exatamente. Qual é o maior hábito para ter um verdadeiro, não dizer, eu vou na igreja da sábado, domingo e legal, isso não é para mim. Mas para ter o verdadeiro relacionamento com Deus. Qual é, pastor? O melhor hábito que eu posso dizer para vocês... Por experiência própria. Exatamente. E isso é algo que vem, né, dessa busca. Você consegue compreender isso, que não tem como fugir. É ter um coração arrependido. Por nós temos, muitas vezes, como diz Charles Spurgeon, se não estou enganado, nós temos que nos arrepender do nosso arrependimento, diariamente.
Legal. Entendeu? Porque nós somos terríveis, nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Graças a Deus que Ele nos chamou, hoje somos pecadores justificados pelo sangue de Cristo, né? A sua graça, né? A cédula que estava contra nós foi pregada na cruz e nós vencemos por causa dele, glória a Deus por causa disso, mas nós temos que nos arrepender todos os dias. É por isso que eu falei para você, quando nós estudamos, estamos crescendo ali, e, estamos orando, Deus está usando a gente, maravilha, cuidado, né? Não permita que tudo isso suba para a tua cabeça, desce para os teus joelhos, porque chega um momento que você não percebe e você já não está mais se arrependendo, você já não está sendo mais sincero, entendeu? O teu coração já está longe realmente de um relacionamento verdadeiro com Deus, porque você entra nessa questão religiosa e automática. E você acaba esquecendo desse relacionamento. Nós temos que compreender que é um relacionamento de verdade. De um noivo com uma noiva. Nós somos a noiva de Cristo. E esse relacionamento que Ele quer com nós é um relacionamento de verdade. Deus ter essa necessidade, esse desejo, esse anseio de ter Ele sempre comigo, né? De eu não esquecer quem Ele é. Então, quando eu tenho esse coração arrependido, eu sempre entro diante, né? Claro que a gente anda diante da presença de Deus a todo dia, todo instante, todo momento. Mas eu sempre estou diante dele com esse coração arrependido. Meu Pai, eu não mereço estar aqui. Eu não sou digno de estar aqui. Eu não mereço estar aqui. Mas eu sei que, pela Tua graça, pelo Teu amor, eu sou aceito aqui. Isso é maravilhoso. Que maravilha, isso, né? É maravilhoso. Benção, né? E a gente se sente aceito pelo Espírito Santo de Deus, se sente acolhido por Deus, né? Quando nós temos esse coração arrependido. Que daí a pessoa arrependida, com certeza ela vai querer buscar mais a Deus, ela vai chegar com temor, ela vai chegar com amor para Deus e com certeza Deus vai se revelar. É porque um coração arrependido, ele não é altivo, ele não é presunçoso, né? Então, às vezes a pessoa ela é muito altiva, é muito presunçosa e ela acaba achando que ela não consegue aprender com ninguém, não consegue não consegue ver que outras pessoas podem ser bênçãos também na vida dela, entendeu? Só ela tem a verdade, só ela é certa, só isso, só aquilo. Isso é muito problemático para algumas pessoas. Não é o nosso desejo que essas pessoas se percam, mas que elas se entendam que, poxa, abandona isso, né? Joga isso fora, entendeu? Aceita aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que isso quer fazer para você, se arrepende e você vê que diferença Deus vai fazer na tua vida. Que legal, pastor. Deus abençoe. Pastor, os meus diretores ali estão me falando ali. Pastor, muito legal. A gente vai estar terminando esta nossa live, nossa conversa. Que bênção, pastor. Muito obrigado por ter aceitado. É uma honra. Não sei se tem perguntas aí. Tem pergunta? Fizeram 3 perguntas aqui para o pastor. Vamos lá então. Pera aí, deixa o pastor falar aqui. Primeiro, antes dele responder as perguntas aí, né? Eu quero agradecer muito. Foi muito maravilhoso. Todos os textos, todas as experiências de vida. Benção, pastor. Muito legal. Deus seja louvado. Deus seja louvado. E o pastor vai estar aí, ó, vai estar já preparando o projeto para a escola bíblica do, né, o ITQ. Como é que vai estar a agenda aí do pastor? Então, como eu estou fazendo faculdade de psicologia presencial, então as aulas elas continuam ainda a semana inteira, né? Daí eu geralmente consigo conciliar com o ITQ. Eu dou aula lá ainda de hermenêutica, sempre nas minhas férias de junho. Daí acaba junho ali, na penúltima semana de junho, eu já na outra semana já estou dando aula no ITQ. Daí eu consigo dar aula em tempo para atender uma turma. Antigamente dava aula para mais turmas, né? Mas agora eu consigo atender uma turma só. Ainda continuo sendo um instrumento por Deus ali para abençoar algumas vidas. Que bom. Mas isso faz parte do processo, né? É aquilo que Deus quer no momento. E conciliando aí com os esportes aí. Tenta, né? Tenta, né? Eu sempre, dias de semana aí, quando a gente dá um tempinho, a gente vai jogar bola. Eu tento jogar bola. O Jean tem tentado me ensinar a jogar bola. O pastor é bom de bola. Hoje eu vi uma cena. O pastor falou que o pastor é bom de bola. Hoje eu vi uma cena do Jean aí que é melhor nem comentar. Caído sozinho em campo, meu Deus. Ele tá muito bom, ele falou que tá muito bom. Não, ele melhorou bastante. E ele falou assim, e eu falo pra ele, eu tô melhorando, não fala nada. Então vamos lá, então. Ei, Deus abençoe vocês, hein? Ei, curta mesmo, compartilhe. E aí, tem pergunta aí? Vamos lá, pastor, agora é pergunta aí. Dependendo do pique a gente responde, né? Vai lá. A primeira é da Sônia Santos. Na área da psicologia, fale um pouco sobre a depressão no meio dos cristãos nos dias de hoje. Olha,
Sônia Santos. Isso. Tá. Então, isso é um assunto que cresceu muito nesses últimos anos, né? Alguns estudos apontam que alguns cristãos, infelizmente, não têm tido, né, uma sabedoria, um conhecimento, até um cuidado nessa situação. A depressão é uma coisa que aflige a humanidade inteira, né? De uma maneira geral, alguns falam que alguns dizem que é a doença do século, né? Infelizmente. Sim. E dentro do meio cristão, até alguns relatos que nós tivemos aí alguns tempos atrás, que algumas pessoas até acabaram tirando a sua vida, né? Verdade. Daí vem aqueles questionamentos, e agora? Isso, aquilo, vai ser salvo, não vai ser salvo? A salvação não é nossa, né? Existem alguns meios que, né, pensam diferente, que já acham que a pessoa que tira a sua própria vida perde a salvação, mas nós não sabemos disso, entendeu? Sim, isso sim. é uma coisa que pertence somente a Deus. E ponto final. É claro que a gente vai ler algumas passagens bíblicas, só que tem que tomar cuidado para a gente não entender de uma maneira errônea. Nossa. Mas como a Sônia Santos perguntou, a depressão muitas vezes ela ocorre por vários fatores. Dentro da igreja tem aquele fator que é o excesso de serviço dentro da igreja. Sim. A pessoa quer se mostrar útil, né? Às vezes o líder não tem uma visão sadia de como colocar aquela pessoa dentro da igreja para trabalhar no reino ali, acaba, né, colocando muito fardo no ombro dessa pessoa, com muitos cargos, muitas questões. Essa pessoa vai se frustrando, vai se desanimando, vai ficando ansiosa por não conseguir responder de acordo. Essa ansiedade ela começa a se tornar uma depressão, e essa depressão ela é perigosa. Com certeza. Então, porque ela gera o desânimo e várias coisas. Esse é um dos motivos, tá? Sim. Outros motivos são a maneira como ela vive, né, na sua casa, no seu lar, na sua família. Às vezes ela é só a única cristã e o fardo está muito grande, a dificuldade está muito grande, e ela não tem uma socialização boa para falar com outras pessoas, e isso acaba afastando, deixando ela muito sozinha. Então, o meu conselho é que, se você está passando por esses sintomas de depressão, tristeza, dificuldade de comunicação, essas questões que apontam para isso, converse com o teu pastor, com o teu líder, com a pessoa de confiança, sabe? Não se entregue a isso, porque sozinho é muito difícil de vencer. Peça ajuda, né? Por favor, né? Ora, nós somos cristãos, e a Bíblia fala que nós somos um corpo. Né? E muitas vezes há esses sofrimentos silenciosos que eu não consigo ouvir. Mas se você chegar até mim e conversar comigo, né, eu quero te ouvir, eu quero te ajudar. Sim. Procure a pessoa certa também, né? Verdade. E às vezes nós também temos que compreender que Deus permitiu que a ciência avançasse e pessoas capacitadas trabalhassem nessa área. Sim. Procure uma ajuda profissional, procure um psicólogo, se for uma questão muito grave, procure um psiquiatra, entendeu? Mas é claro que nós sempre recorremos a Cristo, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, ao Espírito Santo de Deus. Mas isso não deixa de ser descartado. Há alguns casos que são umas depressões mais profundas, mais severas, que é necessário a ajuda de um profissional. Olha Deus. Correto. Vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta aí, galera. Como pastores podemos diferenciar questões espirituais e emocionais? Digo isso em relação à psicologia pastoral. Tá. Ou psicologia pastoral. Tá, emocional e espiritual. A emocional, ela aponta muito para aquilo que nós podemos fazer. São situações que eu vou conseguir falar uma palavra de ajuda, uma palavra de consolo ali, a pessoa vai se sentir confortada ali, vai se sentir acolhida. Essas ajudas, muitas vezes, elas vão te dar a capacidade de você chegar mais próximo da pessoa, né? De ter uma comunicação melhor, de te ajudar, de facilitar o acesso até que você compreenda qual é o problema que ela está passando para você poder ajudá-la. Essa é na questão emocional. Sim. Quando nós vamos para a questão espiritual, é aquilo que eu falo. O Espírito Santo de Deus me conhece muito bem, mas não conhece só a mim, conhece a todos nós. Sim. Então, quando eu tenho essa vida, né, voltada para a Bíblia, para estudo, para oração, para o jejum, o Espírito Santo de Deus, ele é o melhor profissional que existe nessa área. Não existe outro. Professor, né? Não existe outro. Como cristãos, eu tenho que aceitar isso e tenho que crer, porque essa é a minha fé. É verdade. Então, quando na questão do aconselhamento pastoral, eu não vou só com a técnica, mas eu vou também, né, submisso ao Espírito Santo de Deus, você une o perfeito, o útil ao agradável. E você
Às vezes uma palavra simples que eu talvez não falaria, mas o Espírito de Deus motiva você a falar, é o suficiente para aquela pessoa ter um insight que a gente fala, né? Ou seja, acordar e perceber, poxa, eu preciso mudar. Ou isso que você falou é importante. Olha aí. Isso é maravilhoso. E isso só o Espírito de Deus faz através da nossa vida, né? E já entra a questão dos dons também, né? Mas é assunto para outra situação. Aí já está querendo demais, né, Diogo? Por favor, né? E agora vamos para a terceira e última pergunta. Do Eduardo Moisés Ferreira. Um abraço para meu amigo, colega de classe. Aí certamente. Opa! Aí, ó. Queria pedir para ele falar da importância da saúde emocional na vida do Cristo, conselhos práticos. Na vida do cristão, né? Tá. Então, a saúde emocional é uma coisa que a igreja, infelizmente, ela não presta muita atenção, né? Aquilo que eu te falei, às vezes, na ânsia de você querer se mostrar para a igreja ou do líder querer colocar você em várias situações, você acaba pegando muitos projetos, participando de muitas situações. Sim. E isso começa a ter um desgaste emocional muito grande. Né? Isso tem, né? Nós temos que entender que o povo dessa época, vamos dizer assim, já não é o povo de alguns anos atrás. Hoje existem muitas questões emocionais envolvidas e nós temos que trabalhar de acordo, né? Nós somos sal e nós somos luz. A luz brilha em qualquer lugar e o sal também serve para isso mesmo. Sim. Então nós temos que tomar, mais uma vez eu chamo a atenção, né? Eu aconselho os líderes a tomar cuidado nessa situação para não ter esse esgotamento emocional de algumas pessoas que muitas vezes estão sendo preparadas, elas não estão preparadas ainda, estão sendo preparadas. Sim. E para o cristão, de uma maneira geral, ele precisa entender que em algumas situações ele precisa fugir. Simplesmente isso, fugir. Está tendo um monte de reclamação, um monte disso, um monte daquilo. Se você ficar num local onde só reclama, isso vai se tornar uma coisa habitual para você. E isso, neurologicamente falando, né, isso vai causar um mal para você, porque isso vai atrair várias outras coisas, vai atrair a ansiedade, a depressão e outros problemas severos para você. Sim. Então, tudo aquilo que aparenta ser mal, ou que vem do mal, você vai saber e você vai compreender como? Através da palavra. A palavra de Deus é a tua peneira. É a tua peneira, que você vai peneirar todas as coisas que você vai receber do mundo. Tudo que o mundo oferece é ruim? Não. Mas você tem que ser que nem uma garça, branca, linda, maravilhosa, que vai lá no mangue, né? Vai lá no lamaçal, pega o que tem que pegar, mas você não vê uma garça tudo suja de lama. Sim. Entendeu? Verdade. Tem que saber. E essa peneira, essa escolha só é possível através da palavra de Deus. Então, um dos conselhos qual que é? Leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra, continue orando, continue jejuando. Esse é o conselho mais profundo e o mais simples que eu posso dar ao mesmo tempo. Porque isso vai te ajudar a saber escolher, a fazer as melhores escolhas. Entendeu? Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você vai compreender que, poxa, aqui não é meu lugar. Não devo fazer isso. Sim. Né? Não que Jesus Cristo não andava com ladrões, né? com prostitutas, com salteadores, isso aqui. Não é isso, a questão não é essa. Mas saber que há momentos que você vai ser usado para edificação e há momentos que aquele lugar ali ou aquela situação não vão te servir para nada. Então, protege a tua mente. Sim. Né? Toma cuidado com aquilo que você assiste, né? Porque nem tudo que você assiste também é bom. Então, você só vai saber peneirar essas coisas através da palavra de Deus, porque ela é luz para o nosso caminho, né? E lâmpada para os nossos pés. É a palavra de Deus. Então, se você tiver a tua mente cheia da palavra de Deus, você vai conseguir viver uma vida emocional melhor. E tome cuidado também. Não é porque você chegou agora na igreja, não é porque você está há muito tempo também, que você vai aceitar tudo na igreja. Saiba dizer não, que é muito importante. Uma coisa muito importante, já que o Eduardo perguntou, para a saúde emocional, é o não. Saber falar não, entendeu? Você é meu irmão, você é minha irmã, nós somos um corpo, mas calma aí, né? Eu sou mão muitas vezes, não sou pé. Eu ensinei para ele aqui, ó. O não é uma coisa mais forte que tem. Exatamente, e ele protege ele protege você. Sim. Ele protege o teu estado emocional. Vamos fazer tal coisa, irmão? Não. Mas por quê? Não, irmão, não. Pronto, e fique em paz. Entendeu? Muitas vezes tem que aprender a falar não também. Certo. Você viu que as pessoas, pastor, estão bastante nesse tempo assim preocupadas com o ser, né?
com o momento, com saber escolhas, saber onde estar, onde ficar. Exatamente. Então é um momento que as pessoas têm que ter uma consciência, né, verdadeira do que está fazendo, né? Exatamente. Não é só fazer. Exatamente. Né? Então, esses conselhos são conselhos simples para você ter uma saúde emocional equilibrada, né? Quando eu falei sobre a questão da paz, a paz ela traz esse equilíbrio para você, né? Sim. E porque a palavra de Deus ela é equilibrada a ponto de nos deixarmos equilibrados também. Por isso que ela se completa. E ela se interpreta, né? Você consegue interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Então, você consegue interpretar as coisas que acontecem no mundo com a palavra de Deus. Né? Então, por isso que é importante. Não fugindo desse contexto que nós estamos. Né? Nesse contexto, o melhor conselho que eu posso dar é esse. Continue lendo a palavra, estudando, se dedicando a ela, tendo seu momento com Deus. Deus vai te ajudar a compreender essas coisas. Analise cada situação. Não saia falando sim para tudo, né? Sim, pense, pare. Quando estiver nervoso, não diga nada. Fique calado, que é a melhor coisa também. Nós temos que aprender bastante isso. Você é o principal. Respondido aí, meu irmão. Ou melhor que respondido do que isso, não tem, né? Que benção. Meu pai, mas que maravilha. Amém. Foi muito bom, amém, muito legal. Pastor, benção. Amém. Agradeço aí pela honra, agradeço pro Jean por ter convidado. Irmãos, esse aí maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa especial com o nosso pastor Dário Cardoso. Amém. Né, professor de escola bíblica, abençoado, homem letrado, mas com certeza muito humilde, cheio de paz e com o coração arrependido. Que é o que todos nós devemos ter, louvado, né? Muito obrigado por vocês. Nós vamos já estar encerrando nossa live, já estamos chegando aqui às 11h30 e agradecendo, pastor, né, por eles ter ficado conosco, por você ter acompanhado essa conversa. Tenho certeza que você guardou no teu coração várias lições. Leia, medite, sim, ore e com certeza aquilo que você procurar, essa paz que excede todo entendimento, essa sim, paz, essa shalom, você vai encontrar só em Jesus Cristo. Agradecemos aí os colegas, amigos, família, todos, e deixa teu curtir aí, vai entrar aí na live aí no nosso canal sem curtir, sem se inscrever, né, sem deixar o teu comentário legal. Comenta aí os alunos do pastor Dário, que foram muitos aí, falaram assim, pô, que benção, pastor Dário. Tem meus irmãos também da igreja lá que falaram que assistir. Queria fazer um agradecimento especial também, né? Posso? Claro, né? Tem toda a liberdade, pastor. Mais importante nesse mundo para mim, que é minha esposa. Te amo, amor. Glória a Deus. Né? Sem ela, o meu ministério não seria frutífero. Eu também agradecer para meus filhos, Otávio e Augusto e a Rebeca, que estão acompanhando, meus irmãos, né, que acompanharam, meus amigos de faculdade, meus amigos de caminhada no ITQ, né, todos aqueles que estão caminhando, você, meu irmão, Deus abençoe, obrigado por, né, ter paciência de nos ouvir aqui, de participar também com as perguntas, né, Deus seja louvado, obrigado mesmo. Deus abençoe, nós vamos ficando por aqui e lembrando, né, da nossa igreja, nossa nona igreja do Evangélico do Lar, pastor daí, nós estamos nesse domingo terminando o projeto de vida. Meu pai, vamos terminando o projeto de vida aqui, ó. Pastor, até que a camisa olha do projeto aí. Que ele cresça e diminua. Esse aqui é nosso projeto de vida, já passamos 12 passos, maravilha, cada palavra abençoada. E a gente está chegando domingo lá na igreja, né? Culto de manhã com Deus. Você que gosta de orar, tem manhã com Deus, pastor, não abre mão, esse é o momento com Deus. Isso é importante. E de noite aquele culto com ceia do Senhor, encerrando esse projeto maravilhoso e orando pelo mês de dezembro e encerrando com a ceia do Senhor, que é maravilhosa, em comunhão, né? Só para aproveitar o contexto aqui, as inscrições do ITQ, que é o Instituto Teológico Regular, elas já estão abertas. Claro. Procure a pastora Sônia ou a pastora Joyce lá na primeira IQ, que elas vão te orientar corretamente. Vale muito a pena fazer ITQ. Isso vai te ajudar muito na tua caminhada, vai te dar, né, vai abrir um leque sobre conhecimento, né? Vai te ajudar bastante. Para os alunos que são interessados, vale a pena. Né? Com certeza. Ali na igreja tem bastante gente para fazer. Glória a Deus. O Jean falou que é o último ano, 3 anos já. 3 anos. Tá aí, que bênção. Parabéns, Jean. Deus abençoe. Então, querido, muito obrigado de novo. Curta, compartilhe esse vídeo para ir mais longe, para mais pessoas alcançar essa palavra, essa conversa, que mais vidas venham ter essa paz maravilhosa que o nosso pastor Dário, nosso querido irmão aqui, falou.
Fique com Deus. Um abraço, um beijo no coração, um abraço. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus.